Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais TV aberto, TV Manaim, né? Canal aberto. Você pode ver aí na sua região. Nós temos canal, né? TV Manaim aberta aí na sua região. Você pode olhar aí na tela do seu televisor todos os números de canais onde você pode acessar na sua região o seu canal. Ou, se você preferir, nos canais da Sky 87, 587 ou também nas nossas plataformas do YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que também compartilham conosco, são sempre muito bem-vindos aos nossos programas. Nós estamos continuando com esses programas nossos aqui novamente com o Ministério é Maior que a Vida. Esse é o título do nosso programa. E novamente aqui com os pastores Francisco Damiani. A paz do Senhor. Pastor Guilherme. A paz do Senhor. Nós hoje vamos abordar um assunto com os irmãos depois podem dar também as suas contribuições para esse assunto, que é um assunto muito claro e evidente. E fácil até de entender. A Bíblia, no Novo Testamento, afirma de forma muito clara que a igreja funciona como um corpo humano. Esse é o relato das cartas de Paulo. Ele mostra o funcionamento da igreja como o funcionamento de um corpo humano, né? Não só quando fala a respeito da igreja em si, mas quando ele fala sobre os ministérios na carta aos Efésios, aqui na carta aos Coríntios 11, aos Efésios ele fala sobre os ministérios, mas em todas as cartas Paulo dá uma ideia de que a igreja funciona como um corpo. Isso mostra doutrinariamente uma forma especial daquilo que é a igreja. Bom, se nós falamos que a igreja é um corpo, funciona como um corpo humano, a pergunta que se faz é: o corpo humano, ele pode adoecer? É uma pergunta lógica, não é? Clara. O corpo humano, se a Bíblia diz que a igreja é corpo, nós temos que entender que o corpo pode adoecer. Se o corpo adoece, você tem que, primeiro, o que você tem que ver? Se uma pessoa adoece, o que precisa acontecer? Primeiro, você tem que ter alguém para dizer que aquela pessoa, aquele corpo está doente. Então tem que se fazer um diagnóstico, né? Então a primeira coisa, o corpo pode adoecer e quando ele adoece, você tem que fazer o diagnóstico correto. Depois que você fizer o diagnóstico, primeiro você faz uma suspeita diagnóstica, depois você confirma o diagnóstico, então depois você parte para o tratamento. Então nós vamos pegar tudo isso dentro do sentido didático para tentar então discutir esse assunto da igreja, do que nós podemos fazer na igreja. Então vamos começar com o pastor Francisco Damiani. Francisco Damiani. Então nós colocamos aqui que a igreja pode adoecer. O que você traz a respeito disso? Muito bem. Essa introdução aqui pelo pastor Amadeu, ela deu uma dimensão daquilo que se propõe hoje aqui o programa, né? Lembrando sempre, a gente sempre lembra que o programa, o título é O Ministério, né? E tem aquela famosa frase do nosso companheiro, que é o ministério é maior que a vida. Então, o pastor, hoje ele está à frente de uma igreja e como nós já entendemos aqui na introdução, a palavra nos fala que a igreja é corpo de Cristo. E esse corpo, ele pode enfermar, ele pode adoecer. Então, o ministério, ele tem que estar muito atento para esse tipo de situação. Ele não pode estar alheio, até porque a igreja, a gente até anotou aqui, a igreja ela é segmentada, ela tem os grupos de trabalhos, né? Você pega
trabalho da senhora, você pega o grupo de assistências, né? Você pega a vida espiritual dos meus instrumentistas, grupo louvor, e assim por diante. Até mesmo grupo de intercessão. Então, às vezes, tem alguma coisa que não vai bem. Você sente que não vai bem. Até mesmo questão de frequência no culto. Então, cabe ao ministério nessa hora, é aquilo que o pastor Amadeu falou, você tem que fazer um diagnóstico. Aonde é que está localizado esta doença, né? Até porque, às vezes, são doenças que são localizadas, mas se não forem tratadas, elas podem se expandir e até afetar, assim, uma grande quantidade do corpo, gerando ali alguma dificuldade. Então, o importante para o ministério é o diagnóstico. Ele vai diagnosticar o que está acontecendo, o que é que está ocorrendo aqui, por que isso, por que o corpo foi afetado dessa forma, né? Onde está a doença? Onde está a doença? Não é isso? Que tipo de doença que é? É muito importante. E o importante é que esse diagnóstico ele seja feito de uma forma correta. Não pode ser um diagnóstico, né, baseado assim, não, eu acho, eu penso, não. Ele tem que ser de uma forma correta, ele tem que estar muito certo esse diagnóstico, né? E nós temos também na igreja a bênção do Espírito Santo, o Senhor que revela todas as coisas, os dons espirituais, e o Senhor ele sempre mostra de uma forma clara, às vezes até já mostrou em algum dom que passou, mas passou desapercebido, por isso que é importante a questão do discernimento, da sabedoria na aplicação dos dons espirituais. Então, fez o diagnóstico está correto, e agora? Como tratar? Qual é o remédio? Essa é a grande pergunta, né? Qual é o remédio que nós vamos aplicar? Como é que se aplica esse remédio, né? Que tipo de tratamento? Porque existem vários tipos de tratamento. Né? Às vezes, só um parênteses. Não, fica à vontade. Às vezes, quando você, dependendo do tipo da doença, você preconiza um tipo de tratamento. Tá. Vamos supor que você tenha um quadro infeccioso. Então, você tem que saber que tipo de infecção é aquela. Você que é bioquímico, você sabe. Aí você tem que usar o antibiótico correto. Porque se você usar um antibiótico que não alcance aquela cepa de bactéria, por exemplo, você está postergando o tratamento e agravando o quadro, não é? Exatamente. Então, você tem que fazer a coisa correta. Outra coisa que é interessante, né? A gente aprende na faculdade, certos medicamentos você tem que entender a posologia dele, porque ele tem que ter horário. Se você não entendeu, porque ele os medicamentos têm uma vida média. O antibiótico, tem antibiótico, por exemplo, tem uma vida média de 8 horas, outro de 12, outro de 24. Quer dizer, então quando aquele está alcançando o pico máximo, ele começa a cair na circulação, aí você tem que dar outra dose. Exatamente. Então, há na igreja situações que você entra com um tratamento mais brando. Não, vamos fazer um período de oração só, né? Aqui a igreja vai vir só pela madrugada. Perfeito. Às vezes precisa ser mais intenso. Você precisa, às vezes, entrar com madrugada, entrar com jejum, entendeu? Às vezes o problema é mais grave. Você põe madrugada, você põe jejum, você põe a igreja para orar de 24 horas por dia, entendeu? Que você tem que usar todo esse tipo de tratamento dependendo da intensidade da doença para poder você agir rápido. Exatamente. A doença não pode progredir. Ela tem que estagnar exatamente. ser curada. Porque, na verdade, quando você, em todo o tratamento, você usa também a defesa do corpo. O corpo tem uma capacidade. A igreja, ela está viva, entendeu? O Espírito está operando na vida dela. Você ajuda com aquilo, né? Os meios de graça são um excelente remédio.
Então você vai agindo ali para poder você... Agora, é importante o que você falou, Francisco, quando você olha para a igreja, é você detectar em que setor da igreja você está com problema. Exatamente. E isso cabe ao ministério. O ministério ele tem que estar atento, ele tem que estar olhando, um olhar bastante clínico, né? Pode falar assim, já estou falando de doença, né? Para diagnosticar, ou seja, detectar, diagnosticar e usar os tratamentos aqui que já foram falados. Eu queria passar agora para você, Guilherme. Então o pastor Alexandre, estou Alexandre aqui na cabeça, com o pastor Francisco, falou sobre o diagnóstico, né? Você vê a igreja, o pastor vê a igreja, ele percebe que o pastor tem que ter isso, ele tem que ter essa percepção, né? Em medicina tem aquilo que se chama, na semiologia, a primeira coisa é a inspeção que você olha. Você olha para o doente tem sinais, né? Então é o seguinte, o pastor percebe que tem uma coisa que não está indo bem, né? Então ele faz uma suspeita diagnóstica, né? A suspeita. Aí como que você caminha com isso, por exemplo? Você percebe que a igreja está com uma dificuldade espiritual. Como é que você encaminha isso, né, dentro da igreja, no seu governo? Pastor Amadeu, isso é interessante que o senhor está pontuando junto com o pastor Francisco. E antes de eu entrar na resposta, eu queria ler um versículo da palavra. Muito bom. Que fala acerca disso daí, da questão da enfermidade do corpo. Na verdade, são 2 versículos. 1 Coríntios 12:12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. A primeira frase do verso 13 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. E lá no verso 26, a primeira parte diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Ou seja, nós estamos falando aqui, vindo de uma série de programas comentando sobre os marcos antigos, sobre dons espirituais. E isso é muito importante. Por quê? Porque esse tratamento das enfermidades no corpo são aquilo que o pastor precisa tratar na questão do governo. E são sinais, sintomas que o Senhor mostra. E o primeiro diagnóstico, o primeiro exame que você pede geralmente quando uma pessoa está enferma, que ela vai no pronto-socorro, o primeiro exame é o de sangue. E para nós isso tem um significado espiritual, profético, que é aquilo que o Espírito Santo mostra para nós no governo da igreja. Ou seja, certamente o Senhor vai mostrar antes a necessidade, onde é o problema, né? Qual grupo, de onde está surgindo, qual é a dificuldade, qual os sinais, como o senhor disse, né? Onde que está a enfermidade para que seja tratada. Então, o sangue fala, né? O sangue fala. O sangue fala. Então, é o Espírito Santo mostrando o que precisa ser direcionado, o que o pastor precisa estar atento para tratar, às vezes reunir o grupo de intercessão para buscar do Senhor, para ver o que precisa ser feito. Os meios de graça são os melhores remédios para tratar as enfermidades do corpo. Aí as pessoas falam assim, mas tanta coisa tecnológica, né? O tempo, a tecnologia se multiplicou, mas para você alcançar o recurso do Espírito, não mudou. Continua sendo o clamor pelo sangue, continua sendo a palavra revelada, continua sendo o louvor, a madrugada, o jejum, né? São os recursos que o Senhor nos deu para vencer as batalhas que nós vivemos e aquilo que está inserido no meio da igreja. A igreja é um grupo heterogêneo, apesar de ser um corpo, é um grupo heterogêneo. Então, se o sangue não falar... É porque, na verdade... compromete tudo, quando né? você... Vamos pegar aqui para os... né? Nem todo mundo é da área de saúde. Quando você faz vamos supor, você faz um exame de sangue, tá? Vamos pegar um caso, tá?
O paciente chega lá no seu consultório com uma dor abdominal intensa, tal. Aí você diz assim, pô, a dor é intensa e tal. Aí você faz uma suspeita. Vai lá, examina a barriguinha dele, ele está com aqueles sinaizinhos característicos de uma defesa abdominal. É um quadro infeccioso, esse camarada está com apendicite e tal. Primeira coisa, vamos pedir um exame de sangue para ver se ele tem um quadro infeccioso. Aí fez o exame de sangue, os leucócitos lá em cima, aquela com desvio à esquerda, aquela coisa toda, quer dizer, um hemograma de agressão. Aquele exame está mostrando para o médico que ali é um quadro infeccioso grave que precisa intervir. Então, primeira coisa, há um quadro infeccioso grave. Aí você faz uma imagenzinha, autossonografia, lá mostrou lá e tal, lá um borramentozinho lá na região do seco e tal, uma suspeita de apendicite, tem que intervir, senão... O que acontece? Ali você tem que intervir mesmo, senão o doente morre. Então, E aí você sabe qual tipo de tratamento, né? Se Isso. é uma coisa mais crônica, mais conservadora, ou se precisa de uma intervenção. Exato. O sangue falou. Então, veja só. Você abordou um assunto interessante. Você tem que fazer o diagnóstico certo. Às vezes tem que ser rápido, porque o tratamento também tem que ser rápido, senão você perde o doente. A igreja, o pastor tem que ter a sensibilidade de perceber que a igreja está doente. Senão ele perde, entendeu? Você falou uma outra coisa que nós vamos entrar aqui. Há doenças agudas, que às vezes caminham rapidamente para matar o doente, mas há doenças crônicas que matam devagarzinho. Aí você não faz o diagnóstico, mas a doença vai matar o doente. Devagarzinho vai matar o doente, entendeu? Se você não intervir, você vai perder o doente. Então, aí, eu creio, viu, Francisco e Guilherme, eu sempre digo, Paulo devia ser muito amigo de Lucas, né? O Lucas era médico. Então, veja só, há uma relação muito grande disso dentro desse quadro, entendeu? Da igreja como corpo. Então, a doença, você falou bem, o exame, você faz o diagnóstico e a intervenção. Isso tem que ser feito, senão você perde o doente. Amadeu, você que é da área de saúde, o Guilherme também, a gente que está aqui com vocês tem aprendido o seguinte, que o sangue, ele revela, através do sangue, você conhece as enfermidades. Mas uma coisa também que a gente observa é que a cura também vem através do sangue. Então, o sangue, tanto ele te revela aquilo que é a necessidade do corpo, mas também o sangue é que produz a cura. E que para nós é o Espírito Santo. Né? Ele está falando, sem ser médico, ele está falando uma coisa. Vamos lá. Vou pegar o que ele está dizendo aqui. Então, vamos lá. Você tem uma infecção grave, vamos lá, uma pneumonia. Como é que você vai atingir aquela pneumonia que pode matar o doente, a doença aguda, que pode matar o doente? Como é que você vai atingir aquele órgão que está acometido, né, por aquela infecção? Você tem que usar um antibiótico, tá? Mas como é que você vai fazer aquele antibiótico chegar lá no pulmão? Pelo sangue, entendeu? Ou através de via oral, a absorção vai ser absorvida, vai para o sangue, ou diretamente por via parenteral, coisa diretamente você joga na veia do doente ou no músculo e tal, mas é para o sangue. Então, o que você... É isso que ele está dizendo, é muito interessante. Na verdade, só quem consegue chegar na enfermidade é o sangue. Vamos lá. Você tem um problema na igreja. Só quem consegue chegar lá é o Espírito Santo. Naquele problema, só quem consegue atingir aquele problema lá é o Espírito Santo. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que provocar isso. Como é que você provoca isso? Usando os meios de graça. O tratamento é esse. A primeira reação, pastor Madeu, na questão imunológica, da defesa do organismo, do membro, é o que está no sangue, são as células, né? Os linfócitos, tudo está no isso sangue. Isso é uma outra coisa, você está entrando numa outra área, vamos falar sobre... Essa é uma outra doença grave,
do corpo, que é uma doença, as chamadas doenças autoimunes, as doenças autoimunes são graves e é uma coisa que a gente vai ter que uma hora abordar sobre isso. Tem muita ligação com a igreja também, doença autoimune, ou seja, aquilo que é gerado dentro do próprio corpo, entendeu? São alterações do próprio corpo contra o corpo, são doenças graves, entendeu? Mas isso tem um ensino muito importante para a igreja. Agora, ele levantou a lebre para nós aqui sobre, quer dizer, do mesmo jeito que nós, pelo sangue, podemos fazer diagnósticos, quer dizer, ter a... Você usou a expressão, por isso que eu fico prestando atenção, o sangue fala. O sangue fala. Então, o exame, como o sangue te deu umas informações, você, para chegar lá, você tem que usar o sangue. Pelo sangue, né? Você tem que usar o sangue, né? O sangue é que vai curar também. No tratamento conservador, a não ser que você vai fazer uma intervenção no caso mais grave, onde você vai ter que... porque aí você diz assim, vamos pegar aquele que nós falamos da apendicite, né? Então você vai lá, para que serve aquilo? Tão pequenininho e tal, uma infecçãozinha lá, mas se ele inflamar e ele necrosar, se você não tirar, o doente vai morrer, entendeu? Então, há certos casos dentro da igreja que precisa de uma intervenção mais séria. E o corpo vai sentir, porque o pré-operatório é difícil, o pós-operatório é enjoado, entendeu? Aquele sentimento, tem dor, aquela coisa toda, mas tem que passar por isso para ter cura. Para salvar o corpo. Por isso o pastor tem que estar atento aos dons espirituais, no governo da igreja, para que ele saiba aquilo que o senhor está falando com ele, para ele não colocar a mão naquilo que é o entendimento racional, mas aquilo que é espiritual. Veja só, nós estamos terminando essa primeira parte do programa, nós estamos falando de um corpo vivo, né? Nós estamos falando de um corpo vivo. Depois que morre, não tem mais nada para ser feito. Você tem um corpo sem vida, né? A gente fala isso, as pessoas às vezes, e tal. Mas se você não agir, você pode ter lá na frente um corpo sem vida. Você tem um cadáver, né? Tem forma de corpo, tem tudo, tem estrutura de corpo, mas não tem vida. A doença levou àquela situação. E aí você tem que evitar. O trabalho todo é evitar. Mas nós estamos parando aqui para não cansar os irmãos, mas nós vamos continuar no nosso próximo programa, ainda dentro desse assunto sobre enfermidades do corpo. A igreja como corpo, ela adoece, não é? Então nós vamos abordar novamente, continuar novamente no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Francisco. A paz do Senhor, meus irmãos. Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Até o nosso próximo programa. TV Manaim, uma TV para você ver.